Shalom, shalom, meus irmãos, a paz do Senhor, salam aleikum, salam. Vamos iniciar a série dos mandamentos. A gente vai começar sobre os mandamentos relacionados à família, casamento, os filhos e adultério. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar o coração desses homens e dessas mulheres para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra seja sarada, para que você, mulher solteira, desbloqueie o que está bloqueando o seu futuro cônjuge de aparecer, e o homem vice-versa. Porque se vocês acham que vocês vão encontrar por si o homem ou a mulher que Deus determinou para vocês estão muito enganados. É o Senhor que concede. O Senhor concede quando você faz o quê? A techuvá, o retorno. Porque desce o espírito aí da correção e o espírito da profecia. Isso é muito importante a gente compreender também. Então, se você aí quer casar e não casou ainda, tá aí procurando pelas veredas erradas, saiba que o caminho, assim como Jeremias fala, procurai o caminho das veredas antigas, que é o caminho da instrução, do alvo correto. E o mandamento de hoje a gente já vai iniciar com aquela bala, que é sobre o adultério e o espírito de ciúmes, tão comum nos nossos dias. O mandamento está lá, está em Números, capítulo 5, versículo 30. Deixa eu achar ele aqui. Deixa eu já marcar. Cadê? Versículo 30. Que fala assim, ó. Versículo... É o capítulo inteiro, na verdade. Eu vou resumir para vocês, é melhor, porque esse mandamento do teste de adultério, o espírito do adultério dos ciúmes, ele vai do 5:11 até o 5:31. Então, vamos pegar o contexto original, que é, quando sobre o homem vier aí um espírito de ciúmes da mulher com quem ele está, né, tendo um relacionamento, e se essa mulher tiver contaminada com o quê? Pelo próprio adultério ou por uma energia de perversão sexual que não necessariamente vem em uma relação sexual. Pode ser aquele olhar, pode ser aquele pensamento desejoso. Tem muitas mulheres que estão com o homem, mas pensam em outro homem, isso perverte a energia. Tem mulheres que estão com o homem, mas beijam outros homens. Eu já trabalhei com uma moça que era casada e no dia da festa da firma ela foi lá e beijou outro homem. Ela contaminou a aliança do casamento, entende? E homens fazem a mesma coisa, até pior, na verdade, né? E o mandamento, ele segue nos informando, falando assim, quando vier sobre este homem, né, ou sobre o casamento, sobre essa mulher, o espírito de ciúmes, e este homem, quando recebeu o espírito de ciúmes, ele desenvolveu o ciúme, aquele ciúme que não sai da mente, a perturbação mental, e essa mulher não tiver contaminada, ou seja, ela não tiver cometido adultério sexual, pensamento, boca, enfim, não tiver contaminada a energia. Então, a gente tem duas questões. O homem que recebe o espírito do ciúme sem ter a mulher ter sido contaminada, e tem o homem que recebe o espírito dos ciúmes quando a sua mulher, de fato, se contaminou, ou seja, cometeu o adultério. A instrução é levar essa mulher perante o Senhor, e o sacerdote fará conforme o que determina a lei, em punição ou em correção para essa mulher e para este homem. O que a gente tem que entender aqui, ó? Deus, ele não lança um espírito de ciúmes do nada. É importante que você saiba disso. Se você estiver com o espírito de ciúme, compreenda. Deus, ele envia esse espírito porque o homem ou a mulher está no campo espiritual quebrado. O campo espiritual quebrado é fruto de pecado não resolvido, não confessado, não purificado, mentiras internas ou desejos escondidos ou escancarados. No primeiro caso, onde o homem recebe o espírito de ciúmes e a mulher não está contaminada, o que Deus está querendo dizer é que o homem erra porque ele cai na arrogância e se afasta da aliança do Senhor.
que eu tô querendo te dizer com isso? É que este homem, ele está buscando o que não... Está buscando fora do casamento o que ele não cultiva em casa. Então, afeto, carinho, respeito, sexo, admiração. Então, o homem que recebe espírito de ciúmes pode ser aquele homem que a mulher não cometeu o adultério, mas ele está incitando um adultério com outra mulher. Então, ele tá cortejando outra mulher, tá presenteando outra mulher, tá buscando a atenção de outra mulher para suprir nele o desejo de poder, de ser olhado, ser cuidado, admirado, que talvez ele não esteja recebendo da parceira. E se não está recebendo da parceira, é porque o espírito de dureza do Senhor está nessa mulher. Entende? O Senhor sempre trabalha com espíritos. Então é sempre importante num casamento analisar qual espírito está sendo trabalhado. Quando você identifica o espírito, você identifica o altar corrompido. E esse homem aí, ele acaba alimentando ciúmes e invejas doentios, corrompendo toda a base dele, a masculina, e começa a projetar nessa mulher. Então ele começa a acreditar que aquela mulher cometeu adultério. Essa é a opção 1. A opção 2, que é que quando a mulher é de fato contaminada pelo adultério e o Senhor envia o espírito de ciúmes para esse homem para que ele tenha um alerta, porque o Senhor não deixa um justo ficar enganado. É muito importante você saber disso. Essa mulher, ela tá errando porque ela tá cedendo a desejos ocultos ou pressões externas. Então ela começa a se afastar do pacto e começa a abrir o pacto, a aliança do casamento e a aliança com o Senhor. Ela começa a abrir brechas espirituais no lar e ela pode também estar vivendo aí machucada, criando aí rachaduras emocionais e espirituais. Esse homem pode estar também com um espírito de dureza e começa a maltratar essa mulher. Ofensas, pode acabar negando as obrigações sexuais, as obrigações de provisão e começa a tratar essa mulher, por exemplo, como uma empregada, desampara os filhos. Então, esse espírito começa a trabalhar nessa mulher e com essa rachadura ela começa a olhar outro homem. E tem sempre, né, o maligno tá sempre rodeando, buscando quem ele vai tragar. Então, esse homem, o esposo, colocou essa mulher em uma posição de olhar para outros homens. E essa mulher, ao não se tratar, ela criou uma rachadura dentro dela para cometer essa transgressão. O que o Senhor nos chama atenção aqui é para a gente entender o que a gente está fazendo um com os outros. Um casamento não é feito de uma pessoa, são duas pessoas que se tornam um. Se uma está falhando, significa que a outra está falhando também. Pela falta de compreensão do espírito que está sendo trabalhado e da instrução. Porque o Senhor, para sarar todos os casamentos, em sua lei, ele já deu todas as instruções. A lei é sobre a compreensão das energias e do espírito, para que não haja morte dentro do lar. E todos os mandamentos relacionados à família, a gente está falando de mandamentos que afetam diretamente doenças sexuais, a energia financeira, porque a energia é vital, e também o mental. Porque um homem que é possuído, ou uma mulher que é possuída aí pelo espírito de ciúmes, pelo espírito do engano, pelo espírito do adultério, são pessoas que não vão prosperar em nenhuma das áreas de suas vidas. Vão parecer que vai no início, mas quando o Senhor vier cobrar o pecado que foi feito, perdem tudo que tem, porque já deram tudo no início. É como se você consagrasse ao maligno, a esse espírito que está te perseguindo, te rondando, ou até mesmo adentrando dentro de você, estivesse dando o seu altar, que é o mais sagrado. Se Deus deu uma aliança e você corrompe ela em adultério, entre outros que a gente vai tratar, você corrompeu a base, você entregou a outra entidade. Então essa entidade passa a se alimentar de você e você deixa de se alimentar de Deus. É muito importante que você compreenda que o princípio que você quebra, o princípio que você desobedece, vai ser exatamente o princípio que te quebra. Esta é a base do olho por olho, dente por dente, ou o que Cristo fala, o que o homem semear,
isso ele vai colher. O espírito que você levanta contra você, quando você desobedece o princípio que rege aquilo, ele vai se levantar contra você. Bom, corrigindo. Se você desobedece o mandamento, você basicamente está levantando contra você o espírito da esquerda, ou o espírito da correção daquele mandamento sobre você. Então, se você deseja outra mulher, você está levantando um espírito de adultério sobre você. Então, a mulher que você tá vai ser tentada a cometer adultério, porque você recebe de Deus aquilo que você está dando para Deus. E é muito importante que você comece a olhar os seus irmãos como centelhas, como parte de Deus, que tudo que você fizer a ele, se você não fizer a correção da maneira certa, vai voltar para você. E Deus não nos dá tempo para arrepender, mas chega uma hora que é a hora da cobrança. Então não espera a cobrança vir ao te colocar no deserto. Você nunca sabe quando o Espírito vai se levantar contra você. Se você não sabe quando ele vai se levantar contra você, todos os dias medite na lei, de dia e de noite, como o Senhor manda, para que durante o dia você verifique tudo que você fez de errado e você corrija no mesmo dia. Então, simples com isso. Não é para você meditar de noite e ficar lá, li hoje, li amanhã e tá tudo certo. Não, você lê hoje e você começa a lembrar, caramba, fiz isso. Senhor, me perdoa, prejudicou alguém, vai lá e restitui. E este é o ciclo de quem vive dentro do templo, de quem se torna o próprio templo do Deus eterno. Tenha esse espírito de ciúmes como um alerta. Um alerta que Deus manda como um peso para chamar a justiça sobre o casal. Não é para punir gratuitamente. Tá? O Senhor tem pensamentos de bem, mas é para alertar o que está sendo feito. Então, antes da justiça ser feita, os espíritos são levantados. Então, quando você entende o espírito que está sendo trabalhado, você já entende o que acontece na sequência. Todo espírito de Deus, da esquerda ou da direita, ele trabalha como um juiz invisível, um rastreador da verdade na sombra do lar, no trabalho, em todas as suas áreas da sua vida. A lei de Deus, ela é absoluta e a lei, ela é extremamente clara. O homem, nesse caso aqui, ele deve levar a sua mulher ao altar para que o Aharão, né, o sumo sacerdote, execute o juízo. Quando ele não leva essa mulher ao altar, a casa deste casal se torna um terreno fértil para maldições. Lembre-se que Deus, em Levítico e Deuteronômio, tem um capítulo inteiro de todas as bênçãos para quem obedecer todos os mandamentos. Deus é muito claro, não é um, não é dois, são todos. Todas as bênçãos que vão acontecer, de prosperidade, abundância, fertilidade, tudo. E as maldições para quem desobedece qualquer um dos mandamentos. Veja, a bênção é para quem cumpre todos, as maldições é para quem desobedece qualquer um e insiste no erro. Entende o peso? Deus, ele é justo. O peso dele é muito maior para abençoar do que para corrigir, se você trabalha certo, porque ele não é injusto. E essa casa não fica aí só amaldiçoada, né? E o casal em si, mas é um ciclo de separação e ruína. E quando você sai desse relacionamento por causa de um adultério, quando você entra outro, você leva o espírito com você, porque o espírito fica te acompanhando até você confessar. Não sei se vocês já viram quando eu criança aqueles desenhos daqueles meninos que contavam mentira e a mentira ia crescendo, 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 e eles ficavam pesados. Somente quando eles compreendiam a mentira e falavam a verdade, que aquela bola se desfazia. Assim é o espírito. Ele vai te acompanhando de passo em passo até que você confesse o que levou a ele. É muito importante, porque o Senhor, ele fala que a gente só vai ser curado dos nossos pecados e a nossa terra só vai ser sarada quando a gente confessar os nossos pecados e os pecados dos nossos antepassados. Cada pecado que seu antepassado cometeu vira um registro epigenético no seu DNA. Então, às vezes, você peca sem nem saber que você está pecando, porque você está replicando a sequência do DNA. Então, você tem que se tornar consciente, confessar o seu e o deles, para que quando você tiver filhos, você não passe esse DNA corrompido, porque Deus é o Deus que visita a corrupção, o pecado dos pais nos filhos e nos filhos dos seus filhos até a terceira
e quarta geração. Você, em algum momento da sua vida, é a terceira e a quarta geração dos seus pais, que são filhos dos seus bisas, netas, e às vezes você não sabe nem o que tá acontecendo. Eu vou depois falar sobre trombofilia e etc., diabetes, que são pecados relacionados ao sangue. Pessoas que têm pecados relacionados ao sangue, doenças relacionadas ao sangue, o pecado está relacionado a morte, assassinato, perseguição de inocente. Tem muita gente que está sofrendo muitos abortos, desenvolvendo aí pecados doenças no sangue, né? Leucemia, câncer de sangue, câncer câncer nos ossos, porque o que está dentro do osso também um tipo de uma célula de sangue, câncer nos rins, câncer na região ali sexual, as diversas doenças relacionadas a coágulo, trombofilia, trombose, diabetes, dentre outras relacionadas, são crimes são pecados que os antepassados podem ter cometido de sofrer um aborto. Lembre-se que a gente é a quarta geração das mulheres que perderam seus maridos na guerra. Então, se essas mulheres estavam grávidas ou se elas foram estrupadas, muitas delas cometeram aborto. Por medo de não encontrar um marido ou não ter como sustentar. Mas gerou um pecado de morte. Às vezes você é a quarta geração dessa mulher, ou de um homem que estuprou uma mulher, ou de uma família que perseguiu aí cristãos, perseguiu judeus, perseguiu muçulmanos, ou perseguiu aí outras crenças, ou cometeu um assassinato em um momento de fúria. Todas as doenças relacionadas ao sangue são relacionadas a crime de sangue. Então, alguém na sua família, no seu antepassado, cometeu um crime de sangue e você está pagando porque você ativou a maldição. Como é que você ativa a maldição de um crime de sangue? Derramando sangue inocente. Então, mulheres que sofrem aborto estão derramando sangue inocente. Não que elas tenham ido lá tirar somente, né, ter ido tirar, mas também tem aquelas mulheres que cometem um aborto mental. Então, ela engravida, ela começa a rejeitar o parceiro inconscientemente por achar que ele é infantil ou ainda muito novo, ou que a criança pode ter um problema. E mentalmente, nos primeiros 2 meses da gestação, até os 3 meses, ela fica mandando sensores neuroquímicos sem saber para o útero dela e vai sufocando aquela criança. É uma forma de aborto porque tá vindo da mente dela. Só que muitas mulheres não sabem que cometem isso. Quando você rejeita o feto, ou quando você expõe o feto antes do período determinado, você está expondo ele a sinais psíquicos de outras pessoas que podem estar desejando aquilo, ou você mesmo está ali mandando aqueles neurotransmissores. Às vezes agora, por exemplo, a mulher que quer ter filho agora, mas na adolescência ela pode ter cometido abortos, tomado todo tipo de remédio e coisa porque tinha vergonha, não tinha o que fazer. Era uma mulher que estava desamparada. Mas mesmo que estivesse desamparada, um erro ainda é um erro. A diferença qual é? Que Deus tem misericórdia. E a misericórdia de Deus vem quando a gente confessa os nossos pecados. Senhor, eu errei, eu não sabia o que eu estava fazendo. É isso que você, mulher, é isso que você, homem, deve confessar. Porque de fato você não sabia. Porque quem tem consciência da lei não faz, porque analisa as consequências. Mas quem não sabe, a lei não tá nem aí para as consequências, mas só colhe ela depois. O que tem de mulher que quer ter filho agora e não consegue porque o ventre foi fechado, porque na adolescência cometeu adultério, ou porque as mães, as avós, as bisavós fizeram muita magia, abortos, tentaram tirar coisas de outras mulheres. Às vezes, a desgraça que está acontecendo na sua vida é porque você tive uma maldição que começou com seus antepassados. É por isso que você tem que estudar a lei e confessar, para que se limpe, o seu ventre se torne puro. Às vezes, a consequência de uma maldição, como a gente pode ver nesse próprio mandamento, a mulher que comete adultério, ela não consegue mais gerar filhos. Quando ela toma a água da amargura, que é a água com sal, que o Senhor fala, que o sacerdote deve levantar a água com ele, colocar a bênção e a maldição e dar para ela tomar. Aí quem vai julgar aquilo? É Deus. Se tiver justiça nela, nada vai acontecer. Se tiver injustiça,
a barriga dela vai inchar, o ventre dela vai inchar e ela não vai mais poder ter filhos. E sofrerá a pena de adúltera. Para o homem é a mesma coisa. Muitos homens estão inférteis porque os seus antepassados fizeram a mesma coisa e esse homem fez a mesma coisa. O que tem de homem que paga para a mulher que ele dormiu uma noite para ela cometer um adultério porque ele não quer ser pai? Então ele começa algo na imprudência, depois ele vai lá e paga essa mulher, depois ele se torna infértil. É muito comum. É muito comum. Se isso aconteceu com você, se arrependa, compreenda, se arrependa e Deus terá misericórdia de ti. Depois eu vou entrar no processo de techuvá, mas é necessário que você compreenda isso. A justiça divina, ela se revela a nós nos purificando ou nos corrigindo. Não é uma punição gratuita, é uma correção. Porque o altar de Deus, quando o sacerdote levanta e depois dá a essa mulher, é um filtro da verdade e evita aí uma injustiça e violência cega. Imagine quantas mulheres foram injustiçadas, acusadas injustamente de cometer um adultério ou outro crime, porque o homem queria se livrar daquela mulher para estar com outra mulher. Isso também é muito comum. Então Deus aqui, ele é o juiz da verdade. E o homem que quer fazer isso é um homem que está cometendo adultério. Então o Espírito entra nele para mostrar para ele o que ele está fazendo. Então, mulher, se você está sendo acusada injustamente, aprenda a lei para você fazer jus à verdade, o Espírito da justiça começar a te defender. Porque neste caso, quando o sacerdote dá para ela e ela não cometeu, nada acontecerá com ela e ela ainda será honrada por aquele homem. Não porque aquele homem quer honrar, mas porque agora ele tem temor a Deus e deve honrar. A instrução manda ele honrar ela. Ele nunca mais vai poder desonrá-la, ele não vai poder dar carta de divórcio, dentre outras coisas. E aquela mulher se torna mais fértil do que era, mais próspera. Então ela se torna alegre no fruto do ventre, na alegria conjugal, entende? Porque muitas pessoas têm dificuldade em compreender isso, por causa do mecanismo do ego. O nosso ego, ele quer negar que ele erra para manter aí o controle. Quando você vê uma pessoa que não está conseguindo assumir as suas falhas, é porque o sistema do ego dela não está querendo sair do controle. É por isso que você deve saber a lei, porque é que o Espírito da verdade entra. Nesse caso, o ego, ao culpar aí a mulher sem provas, ele tenta justificar aí um possível ciúme, mas ciúme do que ele está fazendo com ela, possivelmente. E quando a gente ignora o juízo para fugir da responsabilidade, a gente acaba colocando aquelas desculpas. É só um ciúme real, ou até mesmo pode ser o oposto, de acusar essa mulher injustamente. E isso é negar a pureza. O que a gente tem que fazer para destruir isso? Primeiro, a gente tem que quebrar esse padrão de viver na ignorância espiritual, compreender a lei, todas as instruções. Cada mandamento, cada instrução, cada princípio, ele trabalha sempre com dois espíritos. O espírito da bênção e o espírito da maldição, que é o espírito que corrige. Deus, ele é muito claro. Quer ser abençoado, obedeça. Quer ser amaldiçoado, desobedeça. De qualquer forma, a lei, o princípio vai se cumprir. A pergunta é, qual marcador genético você vai ativar? O da bênção ou o da maldição? Não tem como fugir. Isso já está programado no seu DNA. Não ache que você vai pecar e vai ficar impune. Não vai. Como você pode ver na nossa geração, olha o tanto de doenças incuráveis que estão tendo por aí, que as pessoas estão sofrendo, problemas financeiros, famílias sem dinheiro, sem trabalho. Tudo isso Deus já avisou em Levítico e Deuteronômio. Se o povo não obedecesse, era isso que ele ia fazer com o povo. Até que o povo compreendesse que só ele é Deus e que não há vida fora dele. Porque ele é a própria vida. Isso está muito claro em Deuteronômio e em Levítico. Estude os princípios. Não leve como mandamento de obedecer e não obedecer. Leve como princípio. Se eu obedeço o princípio me honra. Se eu desobedeço o princípio me desonra. À vista de todos. E ainda tem as punições. Desobedeceu, a desonra é 7 vezes. Obedeceu, a honra. Daí pode ser 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que a honra, ela se perpetua de geração em geração. A desonra
é muito mais pesada. Então, saia da ignorância de achar que um ciúme bobo seu ou da sua parceira é só um sentimento humano, quando na verdade é o Espírito do Senhor testando o casal. A nossa cultura atual, né, ela relativiza a traição e muitas vezes ela incentiva com o processo aí de autodefesa do ego. E ela vai fazendo as pessoas tolerarem o maligno, tolerarem a mentira no casamento, fora do casamento e nas outras áreas, como um hábito de fugir do altar de Deus, da verdade. Seja por covardia, seja por arrogância. E a gente tem que aí destruir essa estrutura. Deus sempre falou para Israel para destruir os altares, porque quando você mantém um altar, você faz aliança com esse altar corrompido. Veja quantas vezes Israel caiu na idolatria simplesmente porque não destruiu o altar das nações vizinhas e as nações que Deus mandou destruir totalmente. A gente tem que matar essa estrutura mental que paralisa, na verdade, a justiça na nossa própria vida. Porque às vezes você não está bem, não está prosperando, não está acontecendo um monte de coisa na sua vida, porque você está com uma estrutura mental de aprisionamento por esse espírito. E ele só te libera quando há confissão. Porque não há quem te prenda se você confessar. Nenhum espírito de fato ele é ruim. É o espírito da correção e o espírito da maldição. Mas a maldição ela só é ruim porque a gente escolheu desobedecer. Mas se diante dela, né, diante de Deus, a gente confessa, a gente passa, a gente restitui o que fez de errado. Apresenta a Deus ali as ofertas, os sacrifícios de culpa, de comunhão e para se arrepender do pecado, e assim vai. Depois eu entro falando sobre os sacrifícios, mas tem todo um processo. Entenda que o sistema da justiça de Deus funciona na energia. Então, este mandamento, ele regula a energia da casa. Quando você obedece, você tem aí um fluxo limpo de cura no corpo, né? No corpo da casa, no corpo do casal, e libera aí um ciclo de prosperidade. O espírito do adultério, ele trava a prosperidade do casal. Vocês vão ver muitos homens e mulheres ricos que têm aí o financeiro, mas estão em adultério, que estão aparentemente prosperando aos olhos de todos e estão aí usando o nome de Deus. Quando eles menos esperar, esta casa, esta base, esse altar que eles construíram, será destruído. Então, não se permita ser incentivado por estes casais, por esses homens e por essas mulheres, porque eles serão destruídos. Está escrito que o ímpio não prosperará. O que está acontecendo é, eles insistiram em fazer o erro, Deus permitiu que o espírito de cegueira se adentrasse em ambos, eles vão se considerar ungidos, chamados, abençoados, diferenciados, e vai aumentando a transgressão, vai entrando o espírito da arrogância, da soberba, da hostilidade, o bezerro de ouro de querer ser adorado, e vão aí aumentando de transgressão em transgressão, e quando Deus for pedir conta, não é só mais um pecado, foram muitos, maldição em cima de maldição, e eles vão cair, porque não escutaram o conselho do Senhor, tampouco leram as instruções lá do rei Lemuel, através de Salomão. Entende? Não se baseie, não é porque o povo está errando que você deve errar. Cresça em justiça para que a sua base, quando o Senhor, a sua casa, para que sua casa esteja na rocha, e a rocha é a lei, para que quando o Senhor vier a visitar a sua casa, a base seja tão boa que ele fale, irei abençoar. Mais do que já abençoei. A ideia disso daqui é isso, para que vocês recebam o espírito da profecia de Elias e tenha abundância. Agora, quando você desobedece, você entra no fluxo da desobediência. Então, você vai ter, em algum momento, um bloqueio, uma doença, uma esterilidade, uma falência, uma desonra na imagem. Porque pensa um homem ser desonrado por um adultério ou uma mulher ser desonrada por um adultério. Para a sociedade de hoje, parece comum, mas espiritualmente não é. A desonra, meus amigos, é algo complicado, né?
E o espírito de adultério e o espírito de ciúmes aqui não é sobre azar, é sobre receber o que está sendo plantado. Em palavra, em segredo, em ação, em omissão. Entende? Tudo é semente, palavra, ação e omissão. Observe as palavras, ação e omissão e você vai entender qual espírito está te influenciando, o da bênção ou o da maldição. E pelo nível você vai descobrir o tamanho da sua cegueira. E a porta da transgressão que o homem ou a mulher mantém aberta, com o espírito de ciúmes, o espírito de adultério, tá abrindo a porta aí para aqueles 7 mais espíritos. O espírito da discórdia, o espírito da mentira, o espírito da destruição, entre outros. Feche essas portas antes que venha o juízo de Deus. Não ignore, porque quando você ignora a instrução do Senhor, você está convidando o espírito da ruína sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre a sua energia. O inimigo, a gente tem que aprender que não existe espírito inimigo, não existe inimigo de Deus, porque Deus é o criador de todos. Ele mesmo fala, é ele que cria o bem, é ele que cria o mal, é ele que cria o espírito da bênção, é ele que cria o espírito da maldição. O inimigo nosso está dentro da nossa casa, no pacto que a gente quebra. O nosso inimigo é o nosso ego que se recusa a obedecer o princípio de Deus. E aquele que se recusa a obedecer ao princípio de Deus, ele odeia a Deus, ainda que ele fale que ama. Porque o Senhor fala que quem ama a Deus é quem obedece. Quem ama a Deus é aquele que obedece. O coração que não é verdadeiramente convertido, vem esses espíritos aí para mostrar a rachadura, não necessariamente para ser um bode expiatório, mas para mostrar a rachadura tanto no homem quanto na mulher e no casal que vive em unidade. Pense bem, você, homem que está com espírito de ciúmes ou sofreu adultério, você não é vítima da mulher que adulterou com você, ou mulher, você não é vítima do homem que adulterou. Vocês, na verdade, são vítimas das suas próprias desobediências. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, ponha na mente. Você é vítima da sua desobediência. Visto que você é vítima da sua desobediência, compreenda a instrução para que você passe a obedecer e seja abençoado pela obediência, seja honrado pelo princípio. E Deus, então, se agrada de ti. É simples. Se fizer o contrário, está atraindo aí um campo invisível, rotativo, que tudo que você planta em transgressão e em mentira vai retornar para quem está errando de uma maneira amplificada 7 vezes mais. Tá? O espírito que gira no lar, ele só para de girar, de influenciar o homem, a mulher, a família e os filhos quando é resolvido pelo altar, no sacerdócio, na confissão, na entrega, no arrependimento, na apresentação dos sacrifícios de culpa, de arrependimento e de aproximação. Pense nisso. Pare de fugir da verdade e comece a levar o seu relacionamento ao altar, a sua integridade ao altar. Pare de usar aí ciúmes como arma de escudo, como arma ou como escudo de manipulação. Obedeça o juízo de Deus ou aceite a ruína que vem pela desobediência do princípio de Deus. Se você não entende o espírito de ciúmes, o espírito de ciúmes é justiça, é um espírito de justiça, você está escolhendo a cegueira espiritual, está escolhendo a ruína, tá bom? E o espírito de ciúmes está abaixo do espírito do adultério. Ninguém sente ciúmes sem que antes tenha se levantado o espírito do adultério. Em pensamentos, em atos ou em ações. Então, homem que traiu a sua esposa e trocou por outra, espiritualmente a que você tá vai te trair com o outro. É uma regra. Mulher. Minha querida. Não, minha querida. Querida, por favor. Por favor, querida, por favor.
E mulher que traiu seu marido com outro, não tem. Você vai ser traído por o homem que você está, porque é o que vocês estão colhendo. Mulher que tira o marido de outra mulher, o homem que tira o homem de... ou o homem que tira a mulher de outro homem, é exatamente isso que vocês vão estar colhendo. Perturbação no lar, perturbação na mente, perca dos filhos. Filho de adultério não vinga. A não ser que esse filho comece a obedecer à lei, porque aí ele não vai ser culpado dos crimes dos pais, mas os pais não vão ter paz no lar. Não tem um adúltero que vai ter paz no seu lar, no seu relacionamento. Pelo que está na palavra e pelos justos que vão estar orando contra isso. Eu mesmo estou orando para que Deus comece a perturbar todos os adúlteros, para que se arrependam. E eu te falo, se você tá em um relacionamento que iniciou em adultério, e você pedir perdão e continuar nesse relacionamento, você não está destruindo o altar. Porque o arrependimento existe a destruição. Porque não foi um relacionamento feito em verdade. Vocês estão se confundindo sexualmente e se tornando escravos sexual um do outro sem perceber. Estão alimentando a destruição um do outro, tá? Mulher que roubou o marido de outra mulher, ela não herda um homem próspero. Ela herda a ruína deste homem e a ruína da sua própria casa. E o homem que toma a mulher de outro homem, ele herda para si. O homem que toma a mulher de outro homem, ele herda para si mesmo a destruição da sua semente, da sua prosperidade, da sua alegria. Porque quando ele menos esperar, o espírito da vingança vem até atrás dele, tá? Nunca desonre o homem, nunca desonre uma mulher. E se vocês forem ambos adúlteros, se corrijam antes que venha o espírito da morte sobre vocês. Porque da palavra de Deus ninguém escapa. Olha com sabedoria. Bom, era isso. Quem tiver aí com descumprindo aí os mandamentos quanto às práticas de adultério, tem muitos mandamentos relacionados ao adultério, vão ter sonhos de perversões sexuais e são atacados pelos íncubos e pelos íncubos e súcubos, tá bom? E o lar da família vai perdendo aí vida. Você vai observar que homens ficam com aqueles olhar cansado, a mulher fica desassociada, o homem começa a ficar desassociado. É um campo de guerra espiritual que não se resolve com oração, se resolve com confissão e destruição de altar. O Senhor abomina um homem que abandona a mulher de sua mocidade que ajudou a construir ele, e ele solta ela para ir para outra, porque ele tá amargando uma família, ele tá amargando uma mulher da qual Deus abençoou para construir ele. Então, cuidado, homens, porque está sendo muito comum homens abandonar as mulheres que transformaram eles em homens. Não que a mulher tenha feito isso, mas Deus abençoa aquele homem por causa daquela mulher. E ele abandona ela para pegar uma mulher mais bonita, mais gostosa, por carência, por ter aquele sexo diferenciado, dentre outras coisas. E mulher, se você aceitou esse homem na sua vida, você tá herdando a ruína. Tenha ciência. E o espírito da ruína, ele sempre vem com o espírito abusador. Então, se você tiver filhos, existe uma probabilidade muito grande desse homem ser tentado pelo espírito do estupro e estuprar seus filhos se você tiver. Então, juízo a que tipo de relacionamento você está aceitando e que tipo de homem você está colocando na sua casa só por causa da carência emocional. Às vezes você está sacrificando seus filhos por um desejo momentâneo que nem veio de você. Você começou a desejar aquilo por causa de carência. Então, cuidado, mulheres. Cuidado, homens. Que Deus abençoe. Shalom, shalom. Obrigada, senhora.